Para cada conjunto de números quânticos abaixo, complete o quadro indicando quantos orbitais e elétrons podem ser representados por eles. Vemos nessa tabela o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético, e o exercício pede que completemos aqui com o número de orbitais e o número de elétrons. O número quântico principal, representado pela letra N, ele tem valores que vão de 1 a infinito, então valores inteiros e positivos. O número quântico principal indica a distância média do elétron ao núcleo ou a energia aproximada do elétron. O número quântico secundário é representado pela letra L. Ele indica a forma do orbital e os valores de L são de 0 até n-1. O número quântico magnético, indicado pelo símbolo Ml, ele indica a orientação do orbital no espaço e possui valores que variam de menos L até mais L, passando pelo zero. Sabendo disso, a gente consegue completar esse quadro. Vamos olhar, então, o primeiro caso, quando n é igual a 3. Se o n é igual a 3 e o L é igual a 1, nós precisamos nos lembrar que o L indica a forma do orbital. Então, se o L é igual a 0, o orbital é o S. Se o L é igual a 1, o orbital P. L igual a 2, orbital D. L igual a 3, orbital F. Se nós estamos falando de um L igual a 1, o orbital que nós estamos nos referindo é o orbital P. O orbital P, nós possuímos, então, 3 tipos de orbital P. No caso aqui, 3px, 3py e 3pz. Então, nós temos, nesse caso do primeiro exemplo, 3 possibilidades de colocar os elétrons nesses orbitais. Os valores de ml para eles, como L é igual a 1, o ml varia de -1 até +1. Então, nós temos aqui 3 orbitais, que são px, py e pz, com a possibilidade de colocar em cada um 2 elétrons, respeitando o princípio da exclusão de Pauli, onde nós não podemos ter 2 elétrons com os 4 conjuntos de números quânticos iguais. Pelo menos um precisa ser diferente. Então, nesse caso, nós temos um total de 6 elétrons nesses orbitais. Vamos passar para o segundo. No segundo exemplo, nós temos n igual a 4, L igual a 3, ml igual a mais 2. O que acontece nesse exemplo? Se o n igual a 4, nós sabemos que o elétron está no nível 4, com L igual a 3, então nós vimos no slide anterior, F. Nós estamos falando de orbital F. Se o L é igual a 3, nós sabemos que o ml varia de -3 até +3. Então, nós temos quais possibilidades de colocar esse elétron? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Então, nós temos 7 orbitais. Porém, o problema foi específico e diz para nós que o elétron está no +2. Então, o elétron está aqui. Nesse ml igual a +2, que é um orbital específico, quantos elétrons são possíveis de colocar? 2 elétrons, respeitando o princípio da exclusão de Pauli. Então, nós temos um orbital com, no máximo, 2 elétrons. Passando para o terceiro exemplo, quando o n é igual a 5, então nós temos 5, o L foi igual a 2. Se o L é 2, nós sabemos que nós estamos falando de orbital D. Se L é igual a 2, o ml varia de -2 até +2. Então, nós podemos desenhar o esquema de quadrículas para ele. Seria -2, -1, 0, 1 e 2. Dentro desses orbitais, que poderiam ser, por exemplo, dxy, dxz, dyz, dx2 menos y2 e dz2. Nesses orbitais, então, o problema foi específico e disse para nós que os elétrons estão no ml igual a 0, que seria, por exemplo, nesse orbital. No ml igual a 0, nós temos a possibilidade de colocar 2 elétrons. Então, nós temos um orbital com a capacidade máxima dele de 2 elétrons, respeitando o princípio da exclusão de Pauli. Para resolver o próximo, que o n igual a 6, nós precisamos observar que nós não temos o valor de L nem o valor de ml. Então, observando essa tabela,
Nós falamos na aula até o L igual a 3. Porém, nós sabemos que existem já orbitais que foram calculados, que são quando o L é igual a 4, o orbital se chama G, e quando o L é igual a 5, o orbital é H. Esses orbitais, eles já são calculados, porém, nós não temos na natureza ainda elementos que contenham elétrons suficientes para preencher esses orbitais. Cada orbital representa a possibilidade de colocar o elétron. Então, no orbital S, nós temos uma possibilidade. No orbital P, nós temos 3 possibilidades. No orbital D, nós temos 5. No orbital F, nós temos 7 orbitais. No orbital G, nós temos 9. E no orbital H, nós temos 11. Sabendo disso, agora a gente consegue resolver o problema. Vamos lá. Se o N é igual a 6... eu não sei o L, mas nós sabemos que o L, ele varia de 0 até N-1. Então, nesse caso, o L varia de 0 até 5. Então, nós temos para esse exemplo o L igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos essas possibilidades para colocar os elétrons nos orbitais. Se o L é igual a 0... nós vimos que nós temos o orbital S, 1P, 2D, 3F, 4G e 5H. Né? Então, se o meu L, se a gente considerar, por exemplo, que ele poderia ser igual a 5, nós estamos falando de um elétron que está no 6H, por exemplo, tá? Mas nós não temos certeza de onde que esse elétron está, em qual L ele está. Então, nós vamos precisar considerar todas essas possibilidades. Se a gente for considerar todas essas possibilidades, olhando para a tabela anterior, olha as possibilidades de diversos tipos de L. Nós temos todas essas possibilidades. Tá vendo? L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, L igual a 5. Então, nós temos um total, se nós somarmos essas possibilidades, de 36 possibilidades de colocar os elétrons. Então, nós temos 36 orbitais possíveis. Quantos elétrons esses orbitais poderiam comportar? O dobro, né, de 36, porque cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, então nós teríamos 72, tá? Então, eu dizer que ele é 6H, eu não tenho certeza desse valor, eu tenho que considerar todas as possibilidades. Eu não sei se ele é realmente 6H, tá? Então, por isso que são 36 orbitais. Passando para o último exemplo, quando o N é igual a 7 e o L é igual a 3, eu estou falando de orbital 7F. Então, o ML eu não sei. Então, eu estou falando do 7F, se o L é igual a 3, o ML varia de menos 3 até mais 3, então nós vamos ter aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, nós temos um total de 7 possibilidades de colocar os elétrons. Então, eu tenho 7 orbitais. Quantos elétrons esses orbitais podem comportar? Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, né? Então, nós teríamos um total de 14 elétrons sendo possíveis de preencher esses orbitais. Bons estudos e até a próxima aula.